Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de isomeria, vamos falar de isomeria espacial. A isomeria espacial ocorre quando os compostos são diferenciados por meio da sua fórmula espacial, não mais pela fórmula estrutural plana, mas sim pela fórmula estrutural espacial, ou seja, a partir de suas configurações tridimensionais. A isomeria espacial ela é dividida em isomeria cis-trans, antigamente chamada de isomeria geométrica, e isomeria óptica. Hoje a gente vai ver a isomeria cis-trans. Amanhã a gente vai ver a isomeria óptica. A isomeria cis-trans ocorre em cadeias abertas com dupla ligação, cadeias insaturadas com dupla ligação entre átomos de carbono, ou cadeias cíclicas, cadeias fechadas e saturadas, que só tem ligações simples. A isomeria cis-trans ela vai acontecer em duas situações. A primeira é em cadeias abertas com ligações duplas entre carbonos, e a segunda é em cadeias fechadas e saturadas, tá bom? Só tem ligações simples entre os átomos de carbono nessas duas situações. Vamos observar o exemplo aí. A gente tem esse composto com 4 carbonos e uma ligação dupla. Como seria a nomenclatura dele? São quantos carbonos? 4, né? Se é 4, é but. Tem ligação dupla? Tem. E qual carbono? No carbono 1, no carbono 2. Então, but 2, a ligação dupla, só tem carbono e hidrogênio, então é o hidrocarboneto. O nome desse composto é but2eno. Mas observe que a partir desse composto eu posso formar dois compostos com propriedades físicas diferentes. O composto A, que tem a mesma fórmula estrutural plana do composto B, mas tem diferente temperatura de fusão, enquanto o composto A, a temperatura de fusão é menos 139, no composto B é menos 106. Diferente temperatura de ebulição, enquanto o composto A é 4 graus Celsius e o composto B é 1. E diferentes densidades, composto A 0,62 e o composto B 0,59. Como as propriedades físicas do composto A e do composto B são diferentes, claro que a gente tem dois compostos diferentes. Então, observando, se a gente organizar essa estrutura dessa forma, colocando a ligação dupla em evidência, a gente pode ter aqui, ó, CH3, o carbono ligado à dupla está ligado a um CH3, não é isso? E ligado também a um hidrogênio. Ó. O carbono ligado à dupla está ligado a um hidrogênio e a um CH3. O outro está ligado também a um CH3 e a um hidrogênio também. Agora, observe, pessoal, como essa ligação aqui é dupla, esses átomos de carbono eles não podem girar em torno desse eixo. Ele não consegue girar. Se fosse uma ligação simples, o carbono giraria. Mas como é uma dupla, ele não consegue girar. Eu tenho esse composto que tem os metil em cima e o hidrogênio embaixo. E posso ter esse composto aqui também, ó. Se vocês prestarem atenção, um metil está em cima e o hidrogênio está embaixo, o hidrogênio está em cima, o metil está embaixo. Quando eu traçar um plano que corta essa ligação dupla ao meio, eu traço uma reta que forma um plano que corta essa ligação dupla ao meio. Quando eu traçar essa reta e os hidrogênios estiverem do lado e os metis estiverem do outro, eu tenho um composto cis. Por quê? Os hidrogênios estão do mesmo lado e os metis estão do mesmo lado. Se eu tiver essa estrutura onde os dois metis estão de lados opostos e o hidrogênio estão de lados opostos, então eu tenho estrutura trans. E a partir de agora, esse composto aqui, o primeiro é chamado de cis-but2eno, e o composto segundo, o B, é chamado de trans-but2eno. São compostos diferentes, tá bom? Apesar de ter a mesma fórmula molecular e a mesma fórmula estrutural plana, no espaço ela se comporta de forma diferente. Nessa imagem aqui, ó, fica mais fácil, está traçando um plano onde os carbonos ligados à dupla estão dentro do plano. Então, embaixo do plano a gente tem os hidrogênios e em cima do plano
os metis, ó. Então, como o metil, os dois metis estão do mesmo lado, os dois hidrogênios do mesmo lado, eu tenho a estrutura cis. Na segunda, quando eu tracei o plano que corta os carbonos ao meio, então eu tenho um metil de um lado, um metil do outro, o hidrogênio de um lado, o hidrogênio do outro, é uma estrutura trans. Bem simples, pessoal. Viu a ligação dupla? Traça uma linha reta que corta o carbono ao meio. Se os compostos iguais estiverem do mesmo lado, cis. Se os compostos iguais estiverem de lados opostos, trans. Então, o conceito aí, cis, quando os ligandes iguais estão no mesmo semi-espaço, ou seja, estão do mesmo lado, e trans, quando os ligandes iguais estão em semi-espaços opostos, de lados opostos. Vamos ver mais esses exemplos aqui. A gente tem a dupla aqui, ó. Essa dupla ela está ligada a um hidrogênio e a esse outro ligante aqui. Essa aqui está ligada a um hidrogênio e a esse outro ligante. Vamos organizar aqui. A gente tem o C, dupla C, ligada a um H, CH2, CH3. Aqui podemos ter o H e o CH2, CH3. Então a gente pode ter essa estrutura ou podemos ter também essa aqui. C dupla C ligada a um CH2, CH3, ao hidrogênio, ligada a um CH2, CH3 e a um hidrogênio. Traçando a reta, traçando uma linha reta que divide os dois carbonos ao meio, ó, plano, traçando aqui, eu observo que os hidrogênios estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, essa estrutura é cis, tá bom? O etil aqui também estão do mesmo lado, então cis. Já nessa estrutura, a gente tem os hidrogênios de lados opostos e os etis também de lado oposto. Então essa estrutura é trans. Cis, mesmo lado, trans, lados opostos. Observe que nessa minha projeção eu tenho essa situação dessas cunhas. Eu tenho essas três situações. Uma cunha toda preenchida, uma cunha tracejada e a linha. Quando eu tenho uma cunha preenchida, nesse caso aqui, isso quer dizer o quê? Que a minha projeção está para frente do plano. Quando eu tenho essa tracejada, cunha tracejada, isso quer dizer que está para trás do plano. E simplesmente a linha que está dentro do plano, tá bom? Nessa dupla ligação, o carbono está dentro do plano. Quando eu tenho essa cunha toda preenchida, está dizendo que está para frente do plano. E tracejada para trás do... Segundo exemplo, eu tenho esse composto aqui, o 1,2 de cloreteno. Como tem uma dupla, a gente sabe que existe isomeria cis-trans. O carbono está ligado a um hidrogênio aqui e a um cloro. E esse carbono está ligado a um hidrogênio e um cloro. Então eu posso colocar o cloro do mesmo lado e o hidrogênio também do mesmo lado. E posso ter essa estrutura aqui. Cloro de um lado, hidrogênio, hidrogênio. Então, traçando aqui a nossa reta, que corta a dupla ao meio. Quando eu tiver os átomos de cloro do mesmo lado e os átomos de hidrogênio do mesmo lado, eu tenho uma estrutura cis. Então, esse meu composto passa a ser cis 1,2 de cloroeteno. E quando eu tenho os átomos de cloro de lados opostos do plano e hidrogênio de lados opostos, eu passo a ter uma estrutura trans, uma estrutura chamada trans 1,2 de cloroeteno, tá bom? Os cloros estão de lados opostos, um está na parte de baixo do plano, o outro está na parte de cima do plano, então tem uma estrutura trans. A representação aqui, ó, espacial. Se eu cortar, o cloro, os dois átomos de cloro vai dar em cima, os dois átomos de hidrogênio vão estar embaixo, então a estrutura cis. Na segunda aqui, se eu cortar, tem um cloro em cima e um cloro embaixo. Um hidrogênio embaixo e outro hidrogênio em cima.
como está em lados opostos, tem uma estrutura trans, tá bom? Observação importante: para que ocorra isomeria cis-trans em compostos com dupla ligação, é necessária a existência de dois ligantes diferentes em cada átomo de carbono da dupla ligação. Ou seja, para esse átomo de carbono, o X e o Y tem que ser diferente. Ele não pode ser igual. Se for a mesma coisa, não existe isomeria cis-trans. Da mesma forma, para esse outro átomo de carbono, Z tem que ser diferente de W. Um exemplo bem simples. Na estrutura anterior, a gente tinha isso aqui, o cloro e o hidrogênio. O cloro e o hidrogênio. Essa estrutura a gente já sabe que é uma estrutura, quando eu traço a reta, os cloros estão do mesmo lado e o hidrogênio embaixo, eu tenho uma estrutura cis. Agora, quando eu tenho essa situação, preste bastante atenção. Ó, essa estrutura não apresenta isomeria cis-trans. Por quê? Porque os átomos ligados a esse carbono, 2 hidrogênios, são iguais. E os átomos ligados a esse também são iguais. Não dá para eu diferenciar. Do traça reta, não dá para eu diferenciar. Então, não existe isomeria cis-trans nessa estrutura. A isomeria cis-trans em compostos cíclicos, os átomos de carbono de um ciclo não podem fazer a rotação completa sem que a ligação seja quebrada. Eles estão presos dentro do ciclo, eles não conseguem rotacionar. Então a gente pode utilizar esse ciclo como um plano e aí determinar a isomeria. No nosso caso aqui, a gente tem esse ciclo, esse plano, onde a gente tem esse plano aqui, onde eu tenho esse átomo de carbono ligado embaixo com o hidrogênio e em cima com outro hidrogênio, esse átomo de carbono ligado embaixo com o hidrogênio e em cima com o metil, e esse átomo de carbono ligado embaixo com o hidrogênio, embaixo com o hidrogênio e em cima com outro metil. Nesse átomo de carbono, preste bem atenção, ele está ligado a 2 hidrogênios, então aqui não existe isomeria. Mas nesse outro aqui, nesses outros dois, eu posso traçar aqui, ó, no plano, esse plano aqui, eu estou vendo que tem um hidrogênio embaixo e um metil em cima, são átomos diferentes. Aqui também, ó, um hidrogênio embaixo e um metil em cima. Então, essa estrutura aqui é a estrutura cis, porque os metis estão do mesmo lado. Então, é cis 1, 2 dimetil ciclopropano. 1, 2 dimetil ciclopropano. E tem uma estrutura, a estrutura isômera dela. Então, essa estrutura aqui, aqui eu não tenho isomeria, porque esse carbono está ligado a 2 átomos iguais de hidrogênio, não existe isomeria. Mas nessa aqui, onde esse carbono, nesse plano está ligado a um metil e a um hidrogênio, e esse outro carbono está ligado a um metil e a um hidrogênio, eu tenho isomeria sim. Que tipo de isomeria é essa? É trans, ó, porque quando eu traçar aqui o plano, no nosso plano, um hidrogênio embaixo e um metil em cima, aqui eu tenho um metil embaixo e um hidrogênio em cima. Os metis estão de lados opostos e os hidrogênios também. Se está de lado oposto, essa estrutura é trans e o nome dela é trans 1,2 dimetil ciclopropano, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente vai dar continuidade à isomeria. Leiam o capítulo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Façam as atividades e respondam ao fórum.